Um dos temas bastante controversos da teologia é a questão da liberdade, porque a gente sabe que quando nós aceitamos a Jesus, Ele nos liberta. Mas essa liberdade nos exime de guardar a lei de Deus? Quando nós somos livres em Cristo, nós ainda temos que cumprir as regras morais e éticas de Deus? Você já parou para se perguntar sobre esse assunto? Esse é um assunto importante porque tem implicações diretas no nosso dia a dia, na nossa vida cotidiana com Deus. Então, se você quer saber o que a Bíblia diz sobre isso, não sai daí, porque está só começando o seu Fé para Hoje. Antes de darmos prosseguimento ao nosso programa, eu quero te dar um presente. É a revista Verdades para o Tempo do Fim. É uma revista com 16 temas de estudo da Bíblia para você se aprofundar no conhecimento da Palavra de Deus. Um material muito bem ilustrado, com conteúdo muito bem feito, muito bem preparado e é presente para você. Isso mesmo, você não vai pagar nada por ela. A única coisa que você tem que fazer é ligar para nós no horário comercial. Você vai ligar para a operadora 12 21 27 31 21. Você vai ligar, conversar com a equipe da Escola Bíblica e vai dizer: olha, eu estava assistindo o Fé para Hoje e o pastor Felipe disse que eu poderia pedir a revista Verdades para o Tempo do Fim e viria de graça para minha casa. Elas vão confirmar a informação, fazer um breve cadastro e você vai receber na sua casa em alguns dias esse presente nosso. É presente mesmo, tá? Pode pedir que você recebe. Compreender bem a noção de liberdade cristã nos ajuda a viver melhor em todos os aspectos da nossa vida. Porque, queridos, se a gente pensa que liberdade em Cristo é a ausência completa de regras, a gente vai afetar diretamente os nossos relacionamentos. Pense comigo, se você foi livre em Cristo e, portanto, não precisa mais cumprir regras, você pode, por exemplo, trair a esposa ou trair o marido. Isso é inconcebível, né? Ou então um filho pode desobedecer a seus pais porque foi livre em Cristo. É lógico que não é assim, não é? Mas a gente sempre tem os extremistas em todos os assuntos. Por exemplo, em liberdade, um extremo é achar, como eu te falei, que não há regras, que a liberdade em Cristo te isenta da lei de Deus, da moral e da ética que Deus estabelece. No outro extremo estão aqueles que acham que tem que controlar tudo, desde o que você come, ao que você veste, ao que você vê. E essas pessoas entram na vida dos outros achando que podem controlar tudo. Vejam, a Bíblia ela é equilibrada nesse assunto. E a gente pode confiar que, estudando a Palavra de Deus, nós vamos entender bem. E nós vamos fazer isso a partir de um texto do apóstolo Paulo. Os extremos são sempre perigosos. Defender uma vida sem regras ou legislar sobre cada pequeno aspecto da vida são extremos desse assunto. Chegamos ao extremo todas as vezes que nos afastamos do único ser perfeitamente equilibrado do universo, Deus. É nele que encontramos os parâmetros para julgar esse e outros assuntos de maneira mais equilibrada. Tratar do assunto liberdade, desprezando o fator Deus, é um grande risco, porque Deus é o fator de equilíbrio nesse assunto. Quando a gente tira Deus da equação, nós sempre chegaremos a noções erradas de liberdade. Um exemplo disso é o filósofo Jean-Paul Sartre, que viveu entre 1905 e 1980, para o qual a liberdade é a condição ontológica do ser humano. Segundo ele, o homem é, antes de tudo, livre. O homem é livre mesmo de uma essência particular, como não o são os objetos do mundo, as coisas. O filósofo defende que o homem é nada antes de definir-se como algo,
e é absolutamente livre para definir-se, engajar-se, encerrar-se e esgotar a si mesmo. O tema da liberdade foi muito abordado no pensamento do filósofo francês. Sua tese poderia ser resumida assim: a liberdade é absoluta ou não existe. Sartre recusa todo determinismo e mesmo qualquer forma de condicionamento. Assim, ele recusa Deus e inverte a tese de Lutero. Para este, a liberdade não existe justamente porque Deus tudo sabe e tudo prevê. Mas como para Sartre, Deus não existe, a liberdade é absoluta. Se desconsiderarmos a existência de Deus, cairemos no que vemos hoje em muitos lugares sociais: uma completa ausência de regras morais e um incentivo para que a vontade humana seja levada às suas últimas consequências. Sem Deus, como dizia Sartre, a liberdade é ilimitada. Isso, porém, é uma grande ilusão. Em Deus conseguimos os argumentos corretos para definir liberdade. E mais do que isso, para viver plenamente a liberdade nos moldes daquele que nos criou. Fora de Deus, não há completa liberdade e sem Ele não há compreensão adequada do assunto. Eu quero falar sobre o conceito de liberdade bíblico a partir de uma carta de Paulo, a carta aos Gálatas, porque aqui ele tem um texto fantástico, muito detalhado sobre o que é liberdade. Mas eu quero dar o contexto para você. Gálatas foi escrito porque Paulo tinha muito carinho por aquela igreja, ele tinha pregado o evangelho para aquele povo e agora outro evangelho estava sendo pregado que não o evangelho de Jesus. Olha o que diz Gálatas, capítulo 1, versículos 6 e 7. Admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho, que na realidade não é o evangelho. O que ocorreu é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Veja que coisa interessante aqui. Paulo está admitindo que existe um evangelho verdadeiro, que Apocalipse chama de evangelho eterno, e existem outros evangelhos que não são o evangelho de Cristo. E Paulo estava tentando ajudar os Gálatas a compreenderem aqui. De maneira específica, essas pessoas que estavam pervertendo o evangelho estavam querendo que eles voltassem a praticar alguns rituais judeus para que eles pudessem ser salvos através desses rituais. Então, nesse contexto, Paulo fala de liberdade. E aí vem para o capítulo 5 de Gálatas, que é o capítulo em que nós vamos colocar o nosso foco. Diz assim no versículo 1: Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Ou seja, Paulo não queria que os Gálatas ficassem submetidos a um jugo desnecessário. E aí ele diz assim: Jesus libertou vocês para a liberdade. Então, sejam livres, mas a liberdade tem um conceito bem estabelecido e explicado nesse capítulo. Algumas pessoas, até bem intencionadas, querem dizer que essa liberdade sobre a qual Paulo está falando é a liberdade da consciência tranquila por causa do perdão, ou a liberdade do peso do pecado sobre as costas. Bem, é verdade que Jesus tira esse peso da consciência, que Jesus tira o peso dos ombros,
Mas não é sobre essa liberdade que Paulo está falando. Paulo está falando de um grupo que a gente chama de judaizantes. Era um grupo que queria que os cristãos de Gálatas, ou da Galácia, voltassem a praticar a circuncisão como um ritual necessário para a salvação. Era sobre isso especificamente que Paulo estava falando. Esse pensamento legalista não é uma característica apenas da época em que o apóstolo Paulo vivia. Ainda é possível encontrar em nossos dias pessoas que pensam que serão salvas por causa das suas ações, de coisas que fazem ou de coisas que não fazem. As nossas ações não contam nenhum tipo de mérito para a nossa salvação. É bem importante que a gente descubra qual é o assunto central de Gálatas capítulo 5, para que a gente possa entender que liberdade ou sobre qual liberdade que Paulo está falando. Leia comigo Gálatas 5, 2 a 5, que diz o seguinte: Ouçam bem o que eu, Paulo, lhes digo. Caso se deixem circuncidar, Cristo de nada lhes servirá. E, de novo, declaro a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a cumprir toda a lei. Vocês procuram ser justificados pela lei, separam-se de Cristo e caíram da graça, pois é mediante o Espírito que nós aguardamos pela fé a justiça que é a nossa esperança. Veja, há duas coisas nesse texto aqui que são muito importantes. A primeira é que Paulo estava falando da questão da circuncisão. Os judaizantes queriam obrigar os gálatas, que já tinham entendido a salvação pela graça, a fazerem esse ritual da circuncisão como requisito para a salvação. O segundo ponto é quando Paulo fala que aqueles que aceitavam essa heresia estavam caindo da graça, porque eles estavam negando a Jesus. Vejam, os judaizantes tinham uma religião antropocêntrica, ou seja, onde o homem era o centro e, portanto, o homem dava todo o jeito para ser salvo. Mas a religião da Bíblia é uma religião cristocêntrica, onde Jesus está no centro e Ele providencia salvação. E Paulo queria que os gálatas entendessem isso. Paulo se aprofunda na sua explicação a respeito da questão da liberdade. Ele escreveu: porque em Cristo Jesus nem circuncisão, nem incircuncisão tem efeito algum, mas sim a fé que atua pelo amor. Gálatas 5:6. Quando Cristo chegou e cumpriu os rituais do santuário terrestre e do sistema de rituais judaicos, a circuncisão ou o contrário dela não fariam mais diferença. O que valeria de verdade seria a fé genuína, que é mais que um assentimento intelectual, é uma força que nos impulsiona à ação. É muito interessante dar atenção à expressão paulina fé que atua pelo amor. Segundo esse pensamento, a fé não é uma teoria, a fé está intimamente ligada com as obras. É importante perceber que o conceito de liberdade em Paulo, especialmente aqui em Gálatas, é diferente do conceito de libertação. São coisas que são essencialmente distintas. Libertação vem de uma conotação ruim, alguém que estava preso e então recebeu a libertação. Liberdade é diferente. Liberdade é um conceito positivo, algo que você recebe de Deus e desfruta da maneira correta. E quando Paulo vai explicar o que é essa liberdade, ele começa dizendo o que não é liberdade. Aqui no versículo 13, Gálatas 5,13, ele diz assim: Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Que fantástico esse texto aqui, porque Paulo está nos dizendo que quando nós recebemos a liberdade de Jesus, isso não é um salvo-conduto para a gente fazer o que quiser, do jeito que quiser, para dar vazão à carne. Aqui ele já coloca uma restrição nessa liberdade. Liberdade não é fazer tudo o que você tem vontade de fazer. Aliás, ele faz aqui um paradoxo, porque ele diz que essa liberdade, que não é autorização para você fazer tudo o que você quer, faz de você um servo. Olha que paradoxo bonito. O livre de verdade
se torna servo das outras pessoas. E essa servidão é voluntária, fruto da liberdade que recebeu de Jesus. O texto de Paulo é muito rico, por isso eu quero dividi-lo em alguns tópicos para que a gente possa entender melhor o conceito paulino de liberdade. A verdadeira liberdade realça os conceitos de certo e errado. Infelizmente, algumas pessoas interpretam a liberdade que Paulo fala em Gálatas 5 como sendo o fim da barreira entre o certo e o errado. Já que Jesus nos libertou, pensam, não temos que nos preocupar com conceitos de certo e errado. Mas o texto do apóstolo diz exatamente o contrário disso. Quando recebemos a liberdade de Cristo, temos os conceitos de certo e errado realçados em nossa mente. Observe o que o apóstolo escreveu. Por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Gálatas 5,16. Ou seja, a verdadeira liberdade abre caminho para a obra do Espírito Santo em nossa vida, em contraste com a prisão que é seguir as obras da carne. Paulo coloca em contraste a carne e o Espírito. O próprio Paulo explicou mais sobre essa relação em outra carta, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem, de acordo com o Espírito, tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morta, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Romanos 8, 4-6. Em vez de perdermos as regras e fronteiras entre o certo e errado, a liberdade em Cristo reforçará essas noções. A liberdade em Cristo não elimina as listas de coisas certas e erradas. E eu quero te mostrar isso no próprio texto de Paulo. Olha o que ele diz aqui, a partir do versículo 18, Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 18, ele diz assim: mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. E algumas pessoas podem dizer, vejam, Paulo está dizendo que não há mais lei, que não há mais regras, mas não é isso que ele está dizendo. Porque no versículo 19 ele diz assim, ora, as obras da carne são manifestas, imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Você percebeu que Paulo ele deu uma lista de coisas que não deveriam ser feitas para os cristãos que estavam livres? É isso mesmo. A liberdade em Cristo não elimina a lista das coisas que não devem ser feitas. Pelo contrário, a liberdade em Cristo reforça a nossa disposição de obedecer ao que é certo e de não fazer o que é errado. Outro tópico interessante desse capítulo é que a liberdade em Cristo abre a nossa vida para que o Espírito Santo coloque o seu fruto. Veja que aquele texto do fruto do Espírito está no contexto da liberdade em Cristo. Gálatas 5, versículos 22 em diante. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei.
Eu acho isso aqui muito impressionante, muito lindo, porque muito antes de eliminar as regras, a liberdade em Cristo estabelece o que é certo e o que é errado. Aliás, é Cristo quem estabelece essas regras, porque Ele é soberano. Não adianta a gente querer dizer o que é certo e o que é errado. A gente precisa se submeter àquilo que Deus estabeleceu como certo e como errado, porque Ele é Deus, nós somos seus súditos, mas o fruto do Espírito só nasce em uma vida que foi liberta por Cristo e que está disposta a obedecê-lo em tudo. A liberdade em Cristo nos conduz a uma negação cada vez mais forte do eu e a uma exaltação cada vez mais veemente dele. Positivamente falando, a liberdade, tal como Paulo a concebe, é o estado em que uma pessoa anda e vive no Espírito, de acordo com Gálatas 5:25, de modo que produza o fruto do Espírito, Gálatas 5:22 e 23, e com alegria e gratidão faz a vontade de Deus. Em princípio, cumpre a lei de Cristo, até a lei da liberdade, Tiago 1:25. O apóstolo é muito claro ao dizer que os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Gálatas 5:24-26. A crucifixão do eu é um efeito imediato daquela liberdade em Cristo. O verdadeiramente livre se coloca na cruz de Cristo para morrer para o mundo e renascer para Deus. Paulo fala sobre liberdade em vários dos seus textos, em várias das suas cartas. Esse é um tema que ele gostava. Aliás, quando Paulo fala sobre liberdade, ele não está apenas desenvolvendo teologia, ele está falando de um testemunho pessoal, porque Paulo já tinha sido preso a tradições e a regras não bíblicas. E agora Paulo era livre em Jesus, compreendia a liberdade não apenas porque tinha estudado sobre o assunto, mas compreendia a liberdade porque tinha vivido aquele assunto. Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. 1 Coríntios 6:12. Nesse texto, Paulo dialoga com ditados populares da região de Corinto. A primeira parte do texto, tudo me é permitido, é uma repetição de uma frase comum da região. A segunda parte, mas nem tudo me convém, é a resposta de Paulo à crença popular. Da mesma forma, acontece com a segunda parte do texto, tudo me é permitido, para o qual Paulo responde, mas eu não deixarei que nada me domine. Paulo, na verdade, estava corrigindo uma crença popular falsa. Não sabemos a origem exata do ditado. O que é significativo é que certos membros da igreja de Corinto usavam o lema como desculpa para promover seu modo de entender a liberdade cristã. Mais uma vez, a palavra nos ensina que não devemos usar a liberdade para dar vazão ao pecado. Paulo também fala sobre liberdade no capítulo 8 de 1 aos Coríntios. Olha o que diz o versículo 9 e depois o versículo 13. Contudo, tenham cuidado para que o exercício da liberdade de vocês não se torne uma pedra de tropeço para os fracos. Agora vamos para o 13. Portanto, se aquilo que eu como leva meu irmão a pecar, nunca mais comerei carne, para não fazer meu irmão tropeçar. Veja, Paulo estava falando aqui de um assunto que eram as carnes sacrificadas aos ídolos. Não existia nenhum pecado em comê-las, mas alguns irmãos se escandalizavam com isso. Então Paulo diz assim: eu não vou usar a minha liberdade de comer essa carne para
fazer com que esses irmãos tropecem. Ou seja, Paulo tinha plena consciência de que, embora ele fosse completamente livre para fazer aquilo, para comer aquela carne, se aquilo iria escandalizar o seu irmão, ele preferia não fazer. É bonito isso, né? Ele nos ensina que a nossa liberdade não pode ser usada para ofender o outro, para escandalizar o outro. E se for assim, é melhor que a gente não pratique aquele ato, mesmo que ele seja lícito. Como eu te falei, o tema da liberdade é um tema muito importante e muito profundo. E, logicamente, nesse tempo do programa Fé para Hoje, eu não tive condições de falar sobre tudo desse assunto. Mas eu acredito que você compreendeu que a liberdade em Cristo não faz com que a gente tenha autorização para fazer o que vier à cabeça. Mas a liberdade em Cristo faz com que a gente se submeta à vontade e às regras de Deus. Tem um texto aqui de João, no capítulo 8, a partir do versículo 31, com o qual eu gostaria de encerrar essa nossa conversa. Diz assim: Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: Se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. E eles lhes responderam: Somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Jesus respondeu: Digo a verdade. Todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho permanece ou pertence a ela para sempre. Portanto, se o filho os libertar, vocês de fato serão livres. Esse texto é muito bom para a gente encerrar o assunto aqui, porque Jesus faz um contraste entre os escravos e os filhos. Quando nós somos, antes de recebermos a liberdade em Cristo, nós somos escravos do pecado, escravos de regras que não são bíblicas. Mas quando Jesus nos liberta, nós passamos a ser filhos dele. E o filho, o verdadeiro Filho de Deus, ele se submete à vontade do Pai. Ele é livre para ir e para vir, mas por amor ao Pai, ele diz: Pai, o Senhor fala e eu obedeço. Portanto, que você desfrute dessa verdadeira liberdade, que muito antes de fazer tudo o que quer, faz o que o Pai quer. Essa é a verdadeira liberdade.